Fala pessoal, começando aqui um quadro novo no canal da Mentoria, em parceria com a Expo Educ, em parceria com a Escola de Leeds. A gente está aqui na Expo Educ 2024, no Centro de Conversões, para inaugurar esse quadro em que a gente da Mentoria vai entrevistar diretor pedagógico, mantenedor, coordenador pedagógico, turma que está ali tocando educação em alto nível, à frente de ensino médio, fundamental e infantil também, para que a gente converse sobre o que é que tem de novo na educação, para onde a educação está indo, o que é que a gente tem de bons modos, boas práticas, para você que trabalha com a educação, saia desse momento aqui, cara, com bons insights, com boas práticas para levar para a sua escola. Para inaugurar hoje, cara, um convidado aí mais que especial, vamos esticar aqui para fazer pelo menos o registro. Gustavo, cara que tem uma experiência assim, fantástica, tá à frente do Colégio Nossa Senhora dos Prazeres lá em Goianinha já há quantos anos, Gustavo? 42. A escola tem 42. A escola tem 42, você desde quantos anos já tá lá dentro, assim, na operação? Lá na operação com 23. 23 anos de idade, começou a tocar a escola, participar do administrativo, do pedagógico também. Sim. Hoje ele está muito além do Nossa Senhora dos Prazeres, né? Assim, uma experiência muito bacana, participando de conselhos de vários outros grupos educacionais. Ele vai contar essa trajetória aqui por inteiro, que só fazer a palhinha para vocês. Mas vamos lá, Gustavo, fala um pouquinho dessa trajetória, bicho. Trajetória incrível, muita sabedoria. E depois eu quero que você fale sobre a pauta que você veio trazer para a Expo Educ esse ano, mas conta a sua história no começo, vai lá. Pô, legal. Mas, tipo, quem é Gustavo? Obrigado pela introdução e parabéns pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo também. Eu fiquei super feliz de ver gente nova, com muito gás entrando no mercado, né, trazendo coisas novas. E muito em breve no Nossa Senhora dos Prazeres. Vamos pra cima. Mas a escola é uma escola de 42 anos, uma cidadezinha muito pequenininha, que é Goianinha. E rapidamente contando sobre a trajetória, meus pais são paraibanos e aí eles vieram, meu pai é médico, minha mãe é psicóloga, e eles vieram para Goianinha para meu pai poder iniciar uma das primeiras oportunidades profissionais. E aí chegando lá, se depararam com uma cidade muito pequenininha. Rapaz. E que não tinha uma escola para eu poder estudar, né? Eu tinha 2 anos. E aí, nesse processo, minha mãe montou uma escola de educação infantil, como muitas e muitas pedagogas, muitas escolas nasceram da educação infantil, né? Sim. E da educação infantil ela foi crescendo, a cada ano que eu ia crescendo, a escola também foi crescendo. A escola ganhava um ano a mais, né? Ganhava a sua turma. E Pedro, eram 5 alunos, velho. A gente começou com 5 alunos. Então você fez sua vida escolar inteira lá? Fiz minha vida escolar praticamente inteira. Tá. Só que o que é que aconteceu? Quando eu entrei no 5º ano, na verdade no sexto ano hoje, na 5ª série antigamente, no ginásio, minha mãe não tinha ginásio, então eu vim para Natal, e aí eu estudei aqui em Natal durante 2 anos. Em seguida minha mãe modificou a estrutura da escola, eu voltei para fazer 7ª e 8ª série lá. E aí esse processo foi interessante, porque depois eu fui estudar em João Pessoa e voltei para fazer faculdade aqui. Mas aí a escola foi crescendo bastante, a gente chegou a ter 3 unidades, Canguaretama, Praia de Pipa e Goianinha. Não sabia. Praia de Pipa era só educação infantil até 5º ano. Em Canguaretama, que é uma cidade próxima lá de Goianinha, mais ou menos 15, 16 quilômetros, a gente tinha da educação infantil até 9º ano, né, antiga 8ª série. E em Goianinha a gente, depois que eu saí para fazer ensino médio, acho que alguns anos depois, a minha mãe acabou colocando o ensino médio. E aí quando eu cheguei, eu fui pai muito cedo, com 19 anos, né? Sou casado até hoje com a mesma esposa, graças a Deus. Minha filha dos meus pais é a mesma. Minha filha tem 25 anos, inclusive médica. Minha idade e médica também, né? Médica. Interessante. Foi aluna nossa desde a educação infantil e aí eu tenho um outro filho com 12. E nesse processo a escola foi crescendo e obviamente eu fui também trilhando a minha vida profissional. Eu nunca imaginei fazer parte da escola. E é uma coisa muito... A gente conversa muito com o pessoal que está terminando a 3ª série do ensino médio, né? Muitas vezes você está na escolha da carreira, você está pensando no que você vai fazer o curso. Eu nunca imaginei me formar em Direito, por exemplo. Meu pai é médico, né? Então eu imaginava que faria medicina. Perfeito. E tentei vestibular para medicina algumas vezes. Eu passei 2 ou 3 anos tentando vestibular para medicina.
Isso já após a escola, fez cursinho preparatório naquele tempo? Terminei terceira série do ensino médio, fiz vestibular para medicina, não passei, aí vim para Natal, né, tinha terminado de João Pessoa, vim para Natal, cheguei muito perto de passar na UFPB na época, foi no meu primeiro ano de vestibular, foi o ano mais próximo que eu tive. Não sabia dessa parte da história, não. Você chegou a ser vestibulando de medicina. Cheguei a ser vestibulando de medicina. É o público principal da mentoria hoje. Então, aí, essa é um pouco da história, eu quero conversar também para inspirar muita gente. Claro, a gente tá sem muitas vezes não sabe como seguir na carreira. E aí foi muito engraçado porque eu passei mais ou menos 3 anos tentando vestibular e foi exatamente no período em que a minha esposa engravidou. A gente era namorado, ela engravidou. E aí, na época a gente não tinha Enem, né? Tinha que sair fazendo vestibular. Então, saía daqui de Natal, ia para Recife, João Pessoa, Fortaleza, Teresina, Sim. São Luís. Caraca, você rolou bem, então. Rolei. Não, a gente viveu outra realidade hoje do vestibular de medicina. Isso. Que faz uma prova e acabou. Exatamente. O seu tempo era caçar a prova, né? E de uma certa forma, acaba assim, devido às... Eu não queria ficar falando sobre quando era mais difícil, quando era mais fácil. Total. Mas hoje você tem uma prova nacional que você estuda um conteúdo único, né? E aí você acaba escolhendo depois qual é aonde você vai passar, aonde você quer estudar. Até o curso que você quer fazer, né? Você pode escolher depois. Na época você tinha que fazer a prova baseada, por exemplo, nas questões regionais, por exemplo. Então, se você ia para Maranhão, você tem que estudar história do Maranhão, geografia do Maranhão e literatura de autores maranhenses. Se você ia para o Piauí, do mesmo jeito. Se você ia para o Ceará, do mesmo jeito. Se você ia para Pernambuco, da mesma forma. Era uma maneira que as universidades tinham para meio salvaguardar os alunos que eram do estado. E não tinha mentor, né? Não tinha. Para lhe ajudar a organizar o horário de estudos. A gente meio que se organizava para estudar sozinho. Sim, claro. E era super complicado. Então, a minha bagagem era muito grande, sobretudo porque, como eu fazia medicina, a gente tinha as disciplinas específicas, porque os vestibulares antigamente eram 2 fases. Você tinha a prova objetiva, e aí se você fosse aprovado, você ia para a prova subjetiva. E aí o que era que acontecia? Você só ia para a prova subjetiva se você fosse aprovado na prova objetiva. Então tinha um número X de alunos que tinham provas dissertativas corrigidas. Então se você tivesse uma concorrência de 30-1, de 28-1, por exemplo, que era muito comum isso, as provas dissertativas só tinham 5 vezes o número de vagas. Então, se você tivesse, 100 vagas para medicina e você tinha 30-1, você tinha 3.000 candidatos. Desses 3.000 candidatos, só 500 passavam para a segunda etapa. E muitas vezes você não era um cara muito bom de provas objetivas, mas você era muito bom de prova subjetiva, que era o que acontecia comigo. Caraca. Então, eu sempre fui muito bom de prova dissertativa e não era tão bom nas provas objetivas. Sobretudo em História e Geografia, que sempre era meu karma, Pedro, para fazer medicina. Então eu ia sempre muito bem em matemática, em física, química e biologia, em português, mas quando chegava em História e Geografia, eu acabava ficando com a pontuação muito aquém. Quer dizer, não tão muito aquém, mas aquém do que os alunos que prestavam vestibular para medicina, que estavam dentro das vagas, né, para medicina, passavam. E aí, nesse processo, quando a minha esposa engravidou, eu percebi que, se eu for passar 6 anos fazendo medicina, depois vem residência para começar a ganhar dinheiro, minha filha vai ter 10 anos e eu não vou conseguir suprir o dia a dia. As demandas, né? Então, eu fui para o mercado. Eu comecei a empreender com 19 anos. Então, desde criança, meu pai, apesar de médico, né, e aí tem uma coisa, apesar de médico, e aí eu queria dizer só para você, todo médico que tem clínica é empresário, tá? Sim. É empreendedor. Então, você tem que ter esse olhar diferenciado para o mundo do empreendedorismo, porque você não aprende isso na faculdade. Daqui a pouco eu falo como é que foi minha vida nesse processo em que eu me formei e vocês vão entender como isso foi importante para mim como empresário. E aí, aos 19, eu percebi que não fazia sentido tocar medicina. Coração partido. Cara, imagina, é uma decisão... Mas foi uma decisão que, não posso empurrar isso com a barriga, eu preciso resolver. E aí eu abri meu primeiro negócio com dinheiro emprestado do meu pai. Peguei, na época, 1998, 10 mil reais emprestado do meu pai para começar meu primeiro negócio. Foi uma loja de produtos de couro no CCAB Petrópolis aqui. Então,
Foi meu primeiro negócio aos 19 anos, esperando um filho. Nunca tinha sido dono de nada, mas tinha uma vontade de vencer na vida, sabe? Sim. E aí, às vezes, eu falo muito isso pros alunos. Cara, muitas vezes você tem uma vontade, mas você fica meio, não sei se vai e tal. Enfrenta, sabe? Acho que muitas vezes a gente fica muito escondido atrás do muro das dificuldades e a gente não olha pra frente. Até aguardando um cenário muito positivo, um cenário muito ideal. Isso que muitas vezes não existe. Que você talvez, não, vou esperar mais, acho que eu sou muito novo, acho que eu não tenho talvez a experiência, não sou nem formado. É isso. Eu vi muito isso pra começar a mentoria, isso, né? é isso, e a gente se jogou. É isso. Você e eu nos jogamos pra fazer. E aí foi super interessante porque o que aconteceu? Eu montei meu primeiro negócio, minha esposa fazia administração. E eu disse, eu não posso estudar agora, tenho que parar. Deixa ela estudar e eu vou focar no trabalho. Dedicar no negócio. E aí, como a gente tinha pouco dinheiro, ela ia para a faculdade e eu ia também para a faculdade, porque não dava para deixar ela na faculdade e ir para casa para depois buscar, gastava gasolina. Pode parecer besteira, mas tipo fazia uma puta diferença pra gente. Então eu ficava na faculdade, ia para a biblioteca e eu ia estudar gestão. Nunca imaginei, mas caramba, eu preciso estudar um pouco sobre isso. Então, desde criança, né, quando meu pai também foi dono de farmácia e minha mãe já era dona da escola, então discutir sobre empresa dentro de casa era muito natural. Eu nunca imaginei entrar em escola pelas dificuldades que minha mãe passava sobre as questões de gestão. Que legal, né, cara. Eu vou fazer esse entrelaçamento de conteúdos daqui a pouco. Mas essa veia empreendedora, ela sempre esteve ali latente. E aí ela veio vamos dizer assim, se externar no momento de uma grande dificuldade que era ser pai aos 19 anos, né? Que muitas vezes para algumas pessoas poderia ser o fim. Eu, com o apoio da minha família, tornei o início. Então, de lá, minha esposa terminou a administração e eu defini o seguinte, cara, não faz sentido fazer medicina, eu vou fazer direito, nunca pensei em fazer direito na minha vida, vou fazer direito porque complementa a administração. Desculpa. Complementa a administração. Eu fazendo direito complementa a administração, e a gente vai tocar os negócios. E aí, nesse intervalo de tempo, eu ainda não tinha feito, eu ainda não tinha começado não pensei em fazer vestibular, mas eu já estava com esse pensamento na cabeça. Precisava estabilizar as lojas. Então, Pedro, só para você saber, em 2 anos, a gente tinha loja em Natal. Lembra que eu comecei com o dinheiro emprestado do meu pai, né? Eu consegui devolver o dinheiro para ele. Consegui gerenciar um apartamento, comprar carro. E a gente montou 3 lojas. Uma em Natal, que era CCB Petrópolis. Praia de Pipa. E uma no shopping que estava nascendo, chamado Tambiá Shopping. Lá em João Pessoa. E aí, esses 2 já com dinheiro próprio. E eu tinha uma cabeça muito boa, porque o que era que acontecia? A gente vendia produtos em couro de um irmão do meu pai, que é um artista plástico muito, muito famoso na Paraíba, chamado Chico Dantas. E meu tio criou produtos de carteira, bolsas, cintos, muita coisa feminina. Tá. E a gente montou essa primeira loja com o nome da marca dele, chamava CD Couro. Chico Dantas Couro. Muita gente, como a gente estava no CCB Petrópolis, é muito elitizado lá, as pessoas achavam até que era Christian Dior. E aí não era Christian Dior, genial, era Chico Dantas, né? Genial. E aí, pô, era uma coisa, muita coisa artesanal, mas a gente conseguiu montar a primeira loja e de lá a gente conseguiu rodar e as coisas foram andando. E aí a gente montou mais 2 lojas e a estratégia de Praia de Pipa foi bem interessante, porque era o seguinte, meu pai até dizia, você vai montar na Praia de Pipa, bichos? Cara, a gente tinha muito turista estrangeiro. E toda loja tem coleção, né? Tem coleção. Então, o que era que acontecia? Muitas vezes o pessoal colocava as coleções antigas em promoção. Eu não fazia isso. Eu levava para a Praia de Pipa, o estrangeiro vinha, comprava, eu aumentava ainda o ticket da bolsa, das coisas lá, para poder ganhar mais dinheiro. Meu amigo. Você estava vendendo para turista que vinha com euro no bolso, exatamente. Né? Então, assim... E aí, foi muito interessante, porque a gente montou esse processo e, cara, deu muito certo. Depois a gente... Tô encantado com essa história, que a gente se conheceu, mas não conhecia essa não sabia, parte, né? Não sabia nada disso. E aí, cara, meu tio, eu comecei a pensar em franquear as lojas. A gente criou a marca, começou a pensar em franquear. Então, eu sempre pensava em coisa muito grande, né?
Então a gente começou a pensar em franquear, comecei a desenhar carta de oferta de franquias, contrato, pá. Isso você já estava cursando direito? Ainda não estava cursando direito, não. Tinha nem começado. O cara já criando contrato. Mas eu tinha... Estudava, né? Você saía Estudava, estudando. eu tava o tempo inteiro estudando. Então minha esposa estava lá, então eu entrava para assistir aula, eu entrava na sala de aula dela. Eu assistia aula de marketing, demais. de finanças, de gestão de recursos humanos, de estratégia. Você fez o curso de ADM sem... Cara, eu exatamente que eu fiz isso. ADM com 12 anos, porque minha mãe fez ADM, aí eu ia, do mesmo jeito. Boa. Você tava lá atrás do lado dela e ficava vendo as aulas. Ficava olhando lá. Eu acho que foi ali que o besourinho do Empreendedores me picou. Pois é, aí nessa loucura de correria, a gente conseguiu crescer e as coisas foram andando, pensando em algumas pessoas querendo colocar as lojas da gente. Eu comecei a viajar bastante pelo Brasil, ainda muito cedo, eu tinha 21 para 22 anos, muito jovem, para selecionar lojas que eram lojas multimarcas que poderiam vender nossos produtos. E era uma forma de ganhar um pouquinho mais de dinheiro. Então eu comprava por X, vendia por X mais Y para esses outros locais e eu mesmo fazia essas visitas. Eu saía em vários lugares. Óbvio, muitas coisas o meu tio já vendia também, mas eu ajudava nesse processo, viajava com o meu tio também para a gente poder conversar e ver fornecedores, enfim. Foi um momento muito legal. Pouco tempo depois foi quando aí volta para a escola. Minha mãe passava por uma dificuldade muito grande, né? Eram 3 escolas, as coisas cresciam muito fortemente, crescia muito fortemente em estrutura, mas não sobrava dinheiro no final do mês. E aí você tinha o custo de crescer, né? A minha ótica eu assim, fui autodidata em finanças, né? Então eu gostava muito de estudar, porque eu sempre gostei de ganhar dinheiro. Sempre queria ganhar o meu dinheiro, sempre quis ser independente. E aí eu estudava bastante finanças, adorava discutir sobre investimentos, adorava discutir como era a gestão de custos dos negócios, então eu tinha uma atenção muito especial para isso. E ao mesmo tempo que o atendimento direto ao público dentro das lojas, porque no início de tudo, eu e minha esposa, a gente era vendedor, a gente era arrumador. Tudo, né? Aí foi montando a equipe. Era quem gerenciava marketing, enfim. Tem um monte de coisa que a gente conseguiu fazer e que, caraca, se a gente for entrar, vai passar 2 horas falando. Sensacional. Mas eu percebi que o grande negócio que foi o propulsor da minha família, junto com o meu pai, que era médico, era a escola. E aí eu conversava com minha mãe e eu notava que ela estava sempre cada vez mais triste, cansada, cabisbaixa, ainda com muita energia, Pedro, mas ela não sabia o que fazer, por onde seguir. E aí eu decidi sair das lojas, eu vendi as lojas, cara. Vendi tudo, e aí conversei com minha esposa, a gente... Caraca, vamos para dentro da escola. Isso você com loja em várias cidades. Escuta faturando. A história. Vamos para dentro da escola. Porque minha mãe dizia assim, lembra, nesse período eu não estava fazendo faculdade. E minha mãe, como dona de escola, dizia, como é que eu sou dona de escola e o meu próprio filho nem faculdade está fazendo? Meu amigo, eu imagino eu vivo isso, assim, eu fiquei, cara, eu vou fazer vestibular. Eu vou pra dentro da escola. Eu acho que foi meio que um chamado ali. Caraca, veio um... Você tinha quantos anos, amigo? Só pra eu tinha 20, botar o tempo aí. 22 para 23. Então foram mais ou menos 4 anos focados nas lojas, crescendo nas lojas. Crescendo pra caramba. Muito, assim, um crescimento... Não, como você falou, né? Comprando casa, se estruturando enquanto família. Sim, sua filha com sim, 4 anos já em casa e... E aí eu tive aquele negócio que, por que você não vai olhar com calma essa dificuldade que sua mãe está pensando? Porque ali pode ter uma oportunidade que você não está enxergando. E aí quando eu cheguei para conversar com ela, a gente foi conversando. Só pelo relato, eu disse, cara, eu acho que não está sobrando dinheiro por causa disso. Eu fui criando teses, hipóteses, fui ali. levantando hipóteses sobre o porquê que aquilo poderia estar dando errado. Ao mesmo tempo que eu resolvi para mim mesmo assim,
Se eu vou para o mercado de educação valoriza muito. A gente tem que incentivar as pessoas a estudarem. Não faz sentido eu ir para o mercado de educação e não ser exemplo. Então eu tenho que fazer, vou fazer faculdade agora. Uma decisão conjunta, né? Então, eu me lembro que isso já era 2003, né? Final de 2002, começo de 2003, eu entrei na escola e eu fui fazer cursos, tinham uns cursos de capacitação na área de finanças, no Sebrae e tal, mas eu já tinha feito Empretec também. Massa. Mas eu fiquei assim, cara, eu preciso ir mais profundo nesse processo. E aí tinha uma consultoria muito grande que os caras faziam um trabalho de finanças focado em educação. E eu comecei a fazer curso com esses caras. E os caras achavam interessante porque eu era muito jovem. E eu sempre fui um cara muito comunicativo, muito fácil de fazer. Com menos de 25 anos. E aí os caras meio que, se você quiser, a gente vai te dar ingresso aqui pra você participar do curso onde você quiser. Então eu fui para o Rio, depois eu fui para São Paulo. Sim, porque nem era em Natal. Não, você era viajava. Rio de Janeiro. Cara, 20 anos atrás. Rio de Janeiro e São Paulo. Aí eu Como ia... é que você descobriu, cara, esses cursos assim? Cara, não tinha rede social, né? Não, então, não tinha MSN, isso não que me bate aqui na mente. Sim. Você com 24, 25, mudando de setor, talvez indo no jornal ver o que tinha de oportunidade de formação, cara querendo, bicho. Querendo, entendeu? Assim, isso é incrível. Teve o seguinte, eu recebi um folder, uma mala direta que chamava. Mala direta. Endereçado pra escola. Os caras mandaram, aí eu abri, cara, é o que eu preciso. Eu fiquei apaixonado assim com a oportunidade. E tinham 3 datas, um em São Paulo, um no Rio e outro em Curitiba, eles estavam fazendo. E aí eu me lembro que eu consegui passagem pra ir pro Rio, tipo, era um mês depois, vou embora, eu quero nem saber. E fui pra lá, era caro pra caramba, inclusive. Bicho. Aí fui, e os caras me adoraram, assim, de início. Eu já era muito fuçador, então já mexia muito bem em Excel, quase ninguém fazia isso. Não, ninguém. Principalmente dentro de escola. Em escola ainda mais. E aí eu recebi umas planilhas, eu já tinha umas planilhas da loja, né, que eu fui adaptando algumas coisas para o colégio. Sensacional. E aí a gente foi conseguindo montar uma estratégia, as coisas foram andando e a gente conseguiu fazer com que esse curso se transformasse numa oportunidade. Ao mesmo tempo que eu decidi fazer vestibular. E aí eu disse, eu não vou fazer, eu vou pegar aqui 2, 3 meses e vou fazer vestibular na Federal para ver o que é que acontece. Fiz a inscrição e fiz vestibular na UFRN e na UFPB. E aí eu não estudei nada, não tive tempo de estudar. Acho que um mês antes do vestibular eu cheguei e disse, é o seguinte, eu vou parar agora, eu preciso de 30 dias. Me deixem focar nos estudos. Deixa eu te falar, eu era tarado por estatística. Então eu peguei as últimas provas da Universidade Federal, da UFRN, para estudar quais eram os assuntos que mais caíam na prova. Porque não tinha tempo. Então, onde é que eu me lascava sempre nas provas para medicina? História e geografia. Eu entrei em contato com uma prima minha em João Pessoa, se eu preciso de uma apostila boa de história e geografia, porque eu não vou ter tempo de estudar livro. E aí ela fazia a 3ª série do ensino médio, eu tenho esse livro aqui que vai te ajudar bastante. Eu tirei cópia de tudo, voltei para Natal, eu preciso de 30 dias. Sentei um final de semana, mapeei todas os últimos 10 anos de prova da UFRN, que a Comperv fazia, criei várias estatísticas dizendo o seguinte, quais são os assuntos que eu vou chegar lá que eu não posso deixar de saber. O que é que não caiu nos últimos 2 anos que tem probabilidade de cair? Isso. E fui direto ao ponto. Em suma, cara, eu passei para Direito da Universidade Federal, tendo passado 4, 5 anos sem estudar, e consegui passar para o objetivo que era fazer Direito no primeiro semestre. Para começar logo, para começar logo. Não tinha tempo a perder, né? E aí, eu acho que teve um lapso aqui, na época que eu tentei medicina, todo mundo que tentava medicina na Federal fazia vestibular para Direito na UNP. E aí, naquela época, era meio assim, a primeira lista da UNP era a galera que passa para medicina, tipo os 20, 30 primeiros colocados, são os caras que geralmente passam para medicina na Federal. Eu me lembro que eu passei em 7º lugar para Direito na UNP, né? Aí agora eu vou passar para medicina na Federal. Aí, levei outro pau na Federal por causa de História e Geografia, ficava puto. E aí eu me lembro que minha mãe fez, cara, vai fazer... Aí eu fiz um semestre de Direito lá na UNP, aí peguei minhas
minhas matérias que eu tinha pago e adaptei na época, porque eu estava trabalhando pra cacete, adaptei na época para federal. Mas assim, Pedro, quando eu passei, só pra você saber, a federal eu passei à noite, eu passei primeiro semestre, passei dentro das vagas pro primeiro semestre, né? Eu passei em 32º lugar, aqui passei em 22º em João Pessoa. Lá eram 50 vagas, aqui eram 80, à noite. E aí, eu escolhi ficar aqui. Vou ficar aqui, vai ser top, vai ser melhor ficar aqui e continuei minha carreira aqui. E eu ia e voltava todos os dias pra Goianinha. Todo dia. E foi no período que eu vendia as lojas. Lembra que eu vendia as lojas? Sim, e eu falei tava entrando na escola. Falei pra minha esposa o seguinte, ó. A gente tem 1 ano com o mesmo nível de vida que a gente tem. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos alugar um apartamento aqui em Natal. Vamos voltar pra Goianinha pra morar lá. Pra reduzir o custo Você já de vai vida. trabalhar na escola. E eu vou fazer faculdade, eu vou indo e voltando todos os dias, eu me viro. E aí nesse processo todo eu fui pra de Goiânia para Natal todos os dias de ônibus. Já então pra economizar. descia no via direta, pegava o circular e ia pra faculdade. Só que mais que isso, como eu queria terminar o curso mais cedo, eu antecipei 1 ano de faculdade vindo pela manhã e à noite. Então vinha pela manhã, fazia a faculdade pela manhã, antecipava disciplinas, voltava para trabalhar à tarde. Caraca. Trabalhava em Goianinha na escola e depois voltava de novo à noite para fazer o curso regular. Sensacional, cara. Pouco tempo depois eu disse, cara, você tá na escola, tá gostando, vamos organizar para você fazer pedagogia. Então minha esposa fez pedagogia. E quando ela entrou em pedagogia, eu disse, agora você não precisa ficar sofrendo o que eu sofri nesse ano, passei 1 ano e meio assim. Vamos comprar um carro. Então juntei 3, 4 amigos que vinham também para a UNP. E ele disse, cara, vocês estão pagando ônibus, a prefeitura na época não dava, né? Vocês estão pagando ônibus, era o ônibus que eu pagava para vir. Vamos se juntar, porque vocês pagam, ao invés de você pagar o ônibus, que não deixa vocês direto na faculdade, eu deixo vocês direto na faculdade, pego vocês direto na faculdade e vocês pagam o mesmo valor que vocês pagam o ônibus. Com esse dinheiro, eu pagava uma parte da parcela e a gasolina, era bem mais barato naquela época. Eu comprei um Unozinho 1.0 com 2 portas, sem ar-condicionado, sem vida elétrica, sem nada. Quem estava acostumado ao que eu já tinha construído, cara, eu ia falar isso, foi um assim. downgrade muito grande, assim, que eu tive que me acostumar nesse processo. A mentalidade... Foi foda. A mentalidade, assim, Foi foda. de não fazer o que quer, mas fazer o que tem que ser feito, entendeu? Eu falo isso todo dia. Isso é porque eu muito não queria, lindo, cara. isso é muito Primeiro você faz o lindo. que tem que ser feito, depois você faz o que você quer. Primeiro você tem que fazer o que tem que ser feito, depois você faz o que você quer. Se você começar a fazer sempre o que você quer desde criança, você não vai conseguir fazer o que você quer depois. Não, e olha, assim, acho que algo que você talvez não tenha nem refletido, que a gente nem reflete, cara. A gente só... assim, o privilégio que você teve do excesso de pressão que você lidou desde muito novo. Sim. Verdade. Se foi muita pressão, você com 19 anos, sem formação, sem trabalho. Foi. Vou ter um filho. Foi. Não sou nem casado. É isso. E aí, cara, a gente foi pra dentro da escola e as coisas começaram a acontecer muito fortemente. Então eu fiz uma reestruturação num colégio gigantesco, a gente tinha 3 unidades. Focou, fez só Foquei, uma. ficamos só em Goianinha, vendemos as 2 operações de Goianinha e Guaretama, fiz um estudo. E aí aconteceu o que aconteceu. Focamos na gestão, criamos inúmeras outras coisas. A gente discutia sobre a necessidade da escola ser um hub de negócios em 2006. Caraca. Ainda hoje as pessoas não entendem muito bem sobre esse termo. Eu até falo um pouco sobre isso agora no livro que a gente está lançando. E aí a minha carreira na área da advocacia ela foi sempre muito focada na consultoria. Então desde o primeiro momento a gente pensou em abrir um escritório de advocacia. Eu tenho 2 sócios que são sócios fundadores do escritório desde a época da faculdade e estão comigo até hoje. Qual o nome do escritório, Gustavo? Acho que é legal. Pita Matias Araújo Advogados Associados. E hoje vocês são muito focados também na área educacional, né? Muito focados na área da educação, mas a gente criou um escritório com uma grande quantidade de especialistas. Sim, você tem que outros trabalham, dois sócios que também, trabalham né? com outros setores. A minha área de atuação pessoal é muito mais focada, 99,9% focada em educação. Eu sempre, obviamente, por uma questão de ter uma visão muito boa sobre negócios, eu sempre participo de algumas discussões quando a gente dá assessoria empresarial. Perfeito. Claro. Então eu sempre tenho alguns pontos de vista
que a gente acaba levando para outros ramos de atividade, mas como profissional, a minha área de atuação, 99,9% hoje é em educação, muito focado na área de gestão mesmo, que é uma coisa que eu digo muito para a galera que está estudando. Muitas vezes a vida te leva para determinadas coisas que você tem que saber ler os cenários, né? Eu poderia ter sido o cara que, teria me vitimizado, eu fui pai, sei o quê, jovem, ter arranjado 50 mulheres. Eu sempre fui muito preocupado com a organização da minha família, e eu acho que a gente tem que ter uma análise muito clara sobre isso, porque muitas vezes você tem caminhos que não são aqueles que você planejou, e você tem que ter poder de adaptação sobre esse processo. Então você precisa se adaptar às novas realidades e fazer acontecer, sabe? Tirar do limão, tirar o limão e fazer uma limonada ali. E aí a gente cresceu pra caramba, do escritório passou a dar muita assessoria. Lembra daquela consultoria que eu ia? Sim, Virei sócio da consultoria no Nordeste, trouxe a consultoria pra cá. A gente montou um monte de cursos em Natal, Recife, Fortaleza, João Pessoa, Teresina, Belém. E você começou então a representá-los no Nordeste para ensinar a gestão. Mas, na verdade, a gente virou sócio. A gente criou aqui, eu nunca quis... Eu sempre tive uma coisa na cabeça, eu não vou trabalhar nunca para ninguém. Eu sempre vou fazer os meus negócios. Perfeito. E aí eu nunca quis trabalhar para ninguém, nunca tive minha carteira assinada por nada. Caraca. Na verdade, eu tenho minha carteira assinada pela minha própria escola. Sim. Né? Eu sou funcionário da escola também. E aí, a gente criou... Conheci gente pra caramba, a gente dava muito curso, eu aprendi as técnicas, eu era excelente vendedor, já tinha trabalhado com o público, então lá na loja me deu a oportunidade de ter poder de convencimento, de ter persuasão, de pensar sempre em uma negociação que seja ganha-ganha. Claro. Então eu precisava vender um produto, o cara precisava comprar. Às vezes eu não tinha aquele produto que ele queria comprar, eu criava uma alternativa para ele comprar outro. Na verdade, eu atendia mulheres, então você imagina o que é um homem jovem atender mulheres para vender bolsa. Bolsa de couro Mas, eu era o melhor vendedor da loja. Caraca. Mesmo depois que a gente cresceu, eu era o melhor vendedor da loja. Barreira de conexão, que você estava vendendo difícil pra cacete, mas eu, tinha aquele jeito, aquele traquejo. Você aprendeu a gerar valor, né? Eu aprendi muita coisa com isso e isso me desenvolveu a ser um comunicador muito melhor. Que é uma coisa que eu falo sempre para os meninos. Você tem que ser um excelente comunicador, porque se você não souber falar sobre você, muito provavelmente ninguém vai saber falar sobre você. E aí as coisas aconteceram fortemente, o escritório cresceu pra caramba, a gente passou a dar assessoria a muitas empresas grandes. A gente deu assessoria ao consórcio que duplicou a BR, por exemplo. Caraca. Foi uma história maravilhosa. Seu trabalho impactou a vida de todo nordestino que mora entre Recife e Natal. Cara. Pois é. Não, até Maceió, né? O consórcio que construiu a BR do Rio Grande do Norte a Paraíba foi um consórcio formado por 3 empresas, Constran, Construcap e Galvão. Então a gente assessorou essas 3 empresas porque elas centralizaram o consórcio em Goianinha. Que responsabilidade. Então tinha muita processo de desapropriação dos imóveis que beiravam a BR. E muitos desses imóveis eram pessoas que trabalhavam na minha escola. Que fica na BR. Então o que aconteceu? O pessoal recebia o processo de desapropriação e não tinha advogado. E aí é uma coisa que eu vou falar para vocês. Eu paguei praticamente nada. Eu estudei praticamente nada sobre processo de desapropriação, porque eu foquei na minha faculdade, como eu já trabalhava, em direito empresarial, direito tributário, processo e direito civil. Ponto. Eu passei por direito penal, eu passei por direito administrativo, eu passei por isso. Muito normal na área do mas direito, eu né? sentei, eu já sabia que eu queria direito empresarial, então eu já foquei sobre isso na faculdade. Eu não estava eu dava um jeito de entender, passar ali e tal, mas eu foquei no que eu realmente queria desde a faculdade. Então eu já sabia o que eu queria fazer. E aí, nessas coisas, a gente conseguiu montar a defesa do pessoal. Na defesa do pessoal, a gente conseguiu embargar a obra. A obra foi embargada porque o processo de apropriação do pessoal eles pagavam um valor que eles consideravam
correto? E esse valor simplesmente não dava para o cara comprar nenhum terreno. Imagine construir uma casa. Então, existe um princípio de direito administrativo que diz que não pode haver enriquecimento ilícito, nem por parte do Estado, nem por parte da pessoa física, ou da empresa. E nesse caso, o Estado estava enriquecendo ilicitamente porque estava pagando a pessoa física, que era dona da casa, um valor que não dava para ela ter a mesma coisa que ela tinha. E aí, se o Estado pagasse muito mais, ela construiria uma casa com 2 andares. Ela tinha uma casa com térreo, por exemplo, para facilitar o entendimento. Então, a minha luta foi essa. Nessa luta, a gente embargou a obra. Nesse embargo de obra, uma discussão muito grande dentro do consórcio, eles olharam para mim e disseram assim: deixa eu fazer uma pergunta para você. Vocês trabalham com questões tributárias, tal. Aí eu fiz um pitch e consegui ser contratado pelo consórcio. Caraca. O consórcio, eu saí dessa reunião contratada pelo consórcio. E todos os meus clientes receberam, na época, um valor muito melhor do que eles tinham recebido. E aí eu comecei a ganhar dinheiro pra cacete com isso. O nível de articulação. Foi. Você chegou pra brigar com os caras e saiu. Isso, eu saí contratado. E aí a gente fez o maior contrato da nossa história até então. A gente tinha acabado de lançar o escritório, tinha nada a ver com a educação isso, mas como eu aprendi a negociar muito bem, porque eu negociava muito com fornecedores e, enfim, com a própria fábrica do meu tio. Isso foi me dando muito traquejo de, sabe, saber sentar na mesa, discutir, puxar para lá, ser mediador, e as coisas andaram. Então, o escritório cresceu muito, a gente passou a ser uma referência muito grande para isso, a gente teve que se profissionalizar muito fortemente. Então, quando nenhum escritório de advocacia praticamente tinha CNPJ, a gente já abriu o CNPJ, porque o escritório de advocacia você abre, o contrato social ele vai para a OAB. Sim. Mas aí a gente vai ter que começar a tirar a nota fiscal, vai ter que se profissionalizar. Então, pra gente foi muito importante. A gente tinha 1 ano de escritório. Se constituir enquanto empresa. Se constituir como empresa, né? A gente montou, inclusive, a OAB do escritório. A gente montou, acho que foi, o número 301. Caraca. Então, minha OAB como advogado era 7.000, mas... No escritório era 300, ou seja, tinha muito advogado que trabalhava no escritório, mas que não montava a empresa, não abria uma sociedade de advogados formal, que foi o que a gente fez. Perfeito. Enfim, e aí a gente foi crescendo pra caramba e eu comecei a fazer muita coisa, dando assessoria em inúmeras outras empresas e comecei a dar palestra na área de educação, comecei a falar sobre gestão. E aí chegamos basicamente onde a gente chegou, assessorando muitos grupos de escolas do Brasil todo. Entramos na área de fusões e aquisições, me especializei em direito tributário, reestruturação societária, fui fazer MBA na FGV na época. Que legal, cara. Assim que eu colei grau, eu decidi fazer MBA direto, nem fiz pós-graduação na área de direito, eu fui fazer MBA para entender mais sobre gestão. Eu queria discutir mais profundamente sobre gestão, porque eu já tinha percebido que na educação as pessoas falavam muito pouco sobre gestão. Então, como eu estava dentro da escola já, eu comecei a entender o seguinte: isso pode ser um outro nicho de mercado que nenhum advogado está trabalhando. E uma escola com a gestão melhor consegue entregar mais qualidade na pedagogia muito também. Melhor. Né? Que é a pauta do seu livro. Fala um pouquinho assim, sobre o que é que você veio fazendo nesse sentido nos últimos anos, que chegou até o livro agora. Boa, né? A gente foi trabalhando fortemente, desenvolvendo, sempre teve um pensamento do seguinte: se eu conseguir fazer as coisas em Goiânia, que é uma cidade muito pequena, que eu tenho um ticket médio que é limitado, que a gente tem um número de novos alunos que é limitado, que tem uma população, um espaço amostral de população que é limitado, se eu conseguir fazer isso bem em Goiânia, eu vou conseguir fazer isso bem em muitas... Com certeza, cara. Em muitos lugares. E aí... Quando a gente, as coisas andaram, a gente trouxe o CNA para dentro da escola, curso de inglês em 2008, quando ninguém falava sobre isso. Em 2008 você botou um bilíngue, já. Isso foi um projeto muito bacana, porque esse projeto ele partia do princípio de que a escola deveria ser um hub de negócio. Os custos cresciam em uma proporção diferente da possibilidade de incremento de receita da escola. Ou seja, a escola ela cresce normalmente por duas formas. Ou ela cresce em número de alunos, ou se ela não crescer em número de alunos,
ela cresce pelo faturamento porque você reajusta a mensalidade no ano seguinte. Perfeito. Muitas vezes você não consegue reajustar a mensalidade na mesma proporção do custo. E aí quando é que você potencializa isso? Quando você tem o incremento de receita por aumento da mensalidade, mais um número maior de alunos. Perfeito. Aí você potencializa. Só que você nem sempre sabe se isso vai acontecer. Então você precisa controlar custo. Perfeito. Além de controlar custo, você precisa criar novas fontes de receita. Então, muitas vezes, aquele pai que está ali, que paga só a mensalidade, você tem que botar o esporte, botar o inglês, botar o tempo integral, criar a faculdade para o menino sair, já ir para lá, enfim, criar novas fontes de receita. Só que, naquela época, basicamente, ninguém falava sobre isso. E aí eu falava muito, olha, a escola tem que ser hub de negócio, a escola tem que ser hub de negócio. Isso veio à tona muito... Cara, você falou de 2008, e o movimento dos sistemas de ensino com mais força foi começar o quê? 2012, 5 anos 2013, depois. Busca por aí. E assim, você é de Goianinha no Rio Grande do Norte, né, bicho? E aí a gente fez uma coisa bacana que foi o seguinte: a gente começou a organizar, montar esse modelinho e comecei a conversar com outros amigos que eram gestores. E aí eu comecei a virar uma referência. Pô, o Gustavo tá fazendo assim. A gente começou a receber visita na escola. Como é que isso funcionou em Goianinha? Então a gente começou a montar um negócio que transcendia o estado do Rio Grande do Norte. Com certeza. E as coisas foram sempre potencializadas. Foi crescendo pra caramba esse processo. Eu comecei a participar mais de encontros de educação, comecei a ser contratado por mais escolas. Naquele período que houve um incremento de fusões e aquisições no Brasil, na área da educação, né? A Anhanguera, por exemplo, que é a primeira empresa educacional que abriu capital na Bolsa de Valores daqui do Brasil em 2004, começou a comprar muitas faculdades, outros grupos vieram atrás, e a gente começou a assessorar nessa área de reestruturação societária, entendendo o planejamento tributário, e aí veio o meu ponto de crucial, que foi, eu não podia fazer só, eu não precisava estar focado em planejamento tributário, eu podia participar da negociação. Negociar o preço da compra e da venda do negócio. Fazer parte do processo. Defender os interesses do vendedor. Porque o comprador sabe o que comprar, como comprar, de que forma comprar. E o vendedor muitas vezes é mal assessorado. E aí a gente começou a montar uma estratégia para gerar o melhor valor possível da negociação. E aí eu passei a fazer parte da mesa de negociação. Então a gente tem uma equipe muito grande que já trabalhava nessa parte, fazendo um trabalho focado no próprio planejamento das coisas, e eu participava do momento super importante que era discutir sobre valuation, discutir sobre como as coisas poderiam andar, o que é que a gente poderia fazer aqui pelo vendedor, que o comprador não abria mão, e o que é que a gente poderia fazer para o comprador abrir mão de coisas que o vendedor fazia todo sentido. Então eu comecei a fazer essa conexão e as coisas andaram bem pra caramba. E aí você vai criando uma experiência gigantesca, vai criando casca para chegar a cada vez mais oportunidades de negócio. Então foi esse quadro. Esse livro que a gente está lançando agora, que hoje a gente lança aqui na Expo Educ, uma revista que fala sobre questões de gestão, sobre gestão educacional na prática. Essa revista é a compilação de mais de 20 anos de experiência que a gente tem na área da educação, na área de gestão educacional, analisando muita coisa do que os gestores precisam, muita coisa do que as escolas passam, e trazendo pontos importantes, como, por exemplo, o tema da minha palestra hoje aqui na Expo Educ, que foi falar sobre como aproximar o time pedagógico de questões administrativas e financeiras dentro da escola e gerar mais resultado. Então, nessa revista, a gente trouxe os principais pontos de forma mais resumida, e ela é o ponto de partida para o lançamento do nosso livro. Esse livro ele vai contar um pouco da nossa história como escritório, da minha história como gestor, e ele traz também inúmeros conteúdos focados em gestão educacional, desde questões administrativas até questões pedagógicas. Fala sobre inclusão, fala sobre a nossa ótica jurídica também, sobre o que deve ser feito de inclusão, de que forma a gente pode
organizar os nossos times para atender ainda melhor os nossos alunos. E é uma realidade muito atual que está acontecendo no Brasil e no mundo, né? E muita gente não sabe como lidar com isso, então a gente toca sobre em pontos que são muito importantes, trazendo uma sinopse sem esmiuçar, porque como é revista, é um resumo. Sim. O livro ele não está 100% pronto ainda, a gente pretende lançá-lo agora entre o final de 2024 e início de 2025, até para ver o que acontece com a reforma tributária, para a gente talvez dar uma organizada melhor sobre isso. Eu estou tentando ver se a gente consegue organizar, mas é isso. Muito bom, cara. O livro, essa revista ela já traz para o público, para quem é gestor aqui na Expo Eduque, uma ideia muito clara dos pontos mais relevantes de como tocar uma escola hoje. E melhor que tudo, Pedro, eu não fico falando sobre o porquê que você precisa fazer, porque o porquê já está no Google. A gente fala sobre o como fazer, sabe? O porquê você já acha no ChatGPT. Agora, o como fazer, a execução, é o que a gente faz, porque é essa experiência que a gente traz para as palestras de hoje. Então, quem tem a oportunidade de assistir minha palestra, ele vai ver que tem um conteúdo prático muito grande e um conteúdo prático focado em coisas que a gente já fez e que já tem resultado organizado. A gente não fica conversando sobre você precisa fazer isso por causa disso, por causa daquilo. Isso aí todo mundo já sabe. Todo mundo sabe que você precisa gerenciar melhor a escola. O problema é como fazer. Como é que eu engajo o time pedagógico? O que é que você faz sobre prática? Quais são as coisas que você já fez na sua escola que deu certo? Então a gente vê que tem, muitas vezes, a gente analisa consultores que vêm de outros setores, que não conhecem sobre a educação, que os caras trazem os porquês. Os porquês já são dados. Eu quero saber como executar. Que esse é o ponto, esse é a minha luta diária. É mostrar para o gestor que muitas coisas já estão ali na frente dele e que ele precisa organizar para trazer ainda mais resultado. E o que eu acho interessante é que você hoje vive a experiência do dono da escola, da gestão assim, administrativa. A gente vê muita consultoria que já está atrelada a alguma empresa, alguma marca. Sim. E você acaba estando na posição do contratante dessas marcas e tem uma visão às vezes mais imparcial, Sim. um pouco mais pragmática de quem esteve tomando a decisão, né? É isso aí. E para o gestor isso é super importante, assim, você ter uma visão prática. O desafio é a prática. A teoria, enfim, o livro que vai falar do porquê, como você disse aí, o ChatGPT faz já hoje. É né? isso. Cara, maravilhoso, assim. Fantástico ter essa história para inaugurar o quadro aqui na mentoria. A gente quer ter convidados desse nível, então o próximo que vier já sabe que a régua tá alta para poder agregar tanto e com uma visão tão complementar. Porque muito se fala do âmbito pedagógico, que é super importante, é o core, né? É o que é a base, mas a parte administrativa, onde a gente vê que tem a oportunidade da escola ir a um nível além, e quando a escola vai para esse nível além, o aluno sai ganhando na ponta final, né? Que no final do dia é tudo pelo aluno, é tudo pelo que a gente entrega lá no output, como a gente fala muito aqui na mentoria, que é o aprendizado, é a prova, é a performance dele na vida. Então, cara, fantástico, Gustavo. Muito bom inaugurar o quadro com essa entrevista, meu amigo. Valeu. E vamos gerar resultado. Tenho certeza que o que já é bom lá no nosso Hora dos Prazeres vai ser ainda mais potencializado, com a mentoria chegando lá também para agregar para a turma do ensino médio. Então, cara, muito obrigado. Se você é novo aqui no canal, já sabe, se inscreve, né? Curta esse vídeo, a gente vai estar trazendo ainda mais episódios como esse aqui para você. Valeu. Maravilha, deixa eu só... Não, eu tenho um ponto, vai. Antes de encerrar. Cara, deixa aí, né, assim, como é que a turma pode se conectar com você nas redes sociais. Boa. Acho que muita gente que vai querer trocar uma ideia, marcar um momento talvez, pode querer conhecer os serviços da... Você não falou o nome do escritório. Sim. Então, fecha aí, meu amigo. O escritório é Pita Matias Araújo, Advogados Associados. Eu acho que o ponto principal desse processo é que não importa quem você é, não importa de onde você veio, o que importa é o que está na sua cabeça e o que é que você quer. Então não existe nada que seja impossível. Existem dificuldades que a gente tem que correr atrás para conseguir resolver. Mas eu queria deixar um abraço. Quero me colocar à disposição também da mentoria, se precisar tocar nesse assunto. Eu tenho um grupo de alunos que não sabem muito bem aqui como é que escolhe carreira. Estou à disposição se precisar de tocar nesse ponto. E dizer para você que é um enorme prazer estar aqui contigo e parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Obrigado, meu amigo. Porque eu acho que tem muita coisa para fazer no Brasil. Muita coisa. Vamos botar a cabeça para funcionar e bora, vamos ganhar dinheiro.
E inovar, né, cara, assim, acho que fazer algo diferente, que é muita pauta da mentoria. A gente hoje tá 100% olhando pro aprendizado. E a gente percebe que os últimos 15 anos da educação foi uma pauta muito grande do ensino. E aí, como você bem falou, assim, o ChatGPT veio, mas antes dele veio o YouTube. E aí você entra no YouTube, você vai encontrar o conteúdo de qualidade hoje. A gente tem inúmeras referências, o próprio canal da mentoria para o aluno, você encontra o conteúdo hoje de muita coisa já, da prova, da metodologia, da estratégia. Mas esse aluno tem o mesmo desafio que o dono da escola, no como. É isso como aí. Eu faço? É isso. Você que está em escola, você deve talvez perceber já. É uma turma que hoje, por causa disso, né, fica muito bombardeada por informação demais. E com informação demais e a pouca maturidade, acaba indo para uma execução de menos. Não sabe o que faz porque é tanta coisa para fazer que não consegue executar quase nada. E aí é o que a gente acaba hoje resolvendo de uma forma que eu converso muito, né, com dono de escola, turma que já passou por M&A, que já teve às vezes uma venda, né, um exit para algum grande grupo. E o pessoal fala, rapaz, o que você faz na mentoria? Eu acho que se você for fazer um pitch para apresentar para algum grande grupo, até vão desgostar, não vão ter nem interesse, porque é tão complexo. O que a gente faz na mentoria hoje é conectar um recém-aprovado em medicina ou algum outro curso de alta concorrência, mas que acaba a gente focando muito em medicina. A gente tem um time de 125 mentores, 115 fazem medicina, e a gente conecta esse cara com o aluno que está lá na ponta para que ele vire o mentor desse aluno, prestando um baita serviço complementar à coordenação pedagógica, à direção pedagógica, como um orientador acadêmico, permitindo que esse aluno na ponta se sinta mais acolhido para ter mais resultado. Então você vê que é um ciclo tão laborioso ali, é tanta ferramenta, tanto contato humanizado, que o grande grupo faz, rapaz, isso nem é escalável, e de fato não é escalável. A gente está desenvolvendo isso, mas com todo o trabalho do mundo para gerar o resultado que a gente vem gerando, né? Assim, aluno que, cara, só para dar um case que eu adoro, porque tem tudo a ver com Goianinha, assim. Inclusive temos muito ex-aluno lá de Goiânia do CNSP que eventualmente não passou direto para a medicina do terceiro ano e vem para a mentoria. Mas a gente fez um case ano passado que, assim, para mim é o maior símbolo da mentoria hoje, o aluno de Coremas, do interior da Paraíba. Conheço Coremas. Coremas deve ter seus 12 mil habitantes. É pequenininho. Coremas é tão pequeno que não tem escola particular de ensino médio. A escola particular que tinha acabou fechando porque todo mundo ia para a pública no ensino médio mesmo. Escola pública de lá, Nobel Vita, se eu não me engano, agora vai me fugir um pouco do nome. E o aluno terminou o segundo ano e fez, rapaz, sei que eu mal andei aqui, o que é que eu vou fazer? Não tenho dinheiro também para me mudar para João Pessoa, entrou na internet e encontrou uma mentoria. Contratou uma mentoria, fez o ano inteiro com a gente em complemento à escola. Rapaz, esse cara passou do terceiro ano de Coremas para a USP Pinheiros. É um monstro. Para a USP Pinheiros. E era um cara que não era o superdotado do interior da Paraíba, era um aluno normal. Cara, até assim, você nem pensa que ele faz medicina, bombado pra caramba, forte, marombeiro. O aluno que não tem o estereótipo do estudioso. Ele não era um cara estudioso, mas ele seguiu a metodologia, teve um mentor do lado, um mentor que é aprovado na UFMT, lá no Mato Grosso, montou horário bonitinho. E, cara, resultado. Então, assim, até fazer o jabá aqui. João Vitor Moraes, você tá vendo esse vídeo, cara, você é uma máquina, nosso mentor que tava acompanhando o Pedro Ítalo. E hoje o Pedro Ítalo tá lá. Maravilha. Na República da São Paulo, da Universidade de Pinheiros, né? Então, assim, vivendo o sonho na maior da América Latina. Top. Depois dessa transformação que a mentoria gerou. Ou seja, você está democratizando o acesso. É isso aí. Cara, vamos pra frente, obrigado. Gente, até a próxima. Até a próxima, galera. Gustavo M. Dantas, meu Instagram. O Instagram tá aí. M. Dantas. Tamo junto. Obrigadão, meu amigo. Valeu, Pedro. Até a próxima. Abraço.